Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao NP Agro e mais uma vez, novamente, tenho o prazer de estar aqui junto comigo com Fernando Lopes, meu eterno parceiro aqui no NP Agro. Fernando, tudo bem com você? Tudo bom, Alexandre? Maravilha. Temos aqui hoje a participação, é muito prazer, muita honra, a gente tem a participação do Jacir Costa Filho. Jacir Costa Filho hoje conversa com a gente como presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, onde faz um trabalho muito bacana, amplo, tanto do ponto de vista de mercados, quanto de discussões importantes que rolam ali sobre os problemas do setor, sobre o futuro do setor, as necessidades, etc, etc. E aí é um prazer muito grande ter você aqui com a gente, Jacir. O prazer é meu, Fernando, Alexandre. É um prazer estar conversando com você sobre esse assunto tão importante que é o nosso agronegócio. Né? Maravilha. Jacir, eu quero aproveitar a tua experiência toda como executivo do agro e principalmente como executivo do setor sucroalcooleiro, muito tempo de Tereos, de 2006 a 2021, liderou esse grupo francês tão importante aí na área de açúcar e etanol aqui no Brasil. Eu quero aproveitar essa tua experiência para começar falando um pouco sobre o mercado de açúcar e etanol, o que a gente pode esperar agora nesse ano de 2025. Quer dizer, a gente sabe que o preço do açúcar estava na estratosfera, recuou um pouco em 2024, mas ainda assim continua em patamares muito elevados. Tem um cálculo do Itaú BBA que diz que no final do ano passado, 2024, os preços, apesar da queda, ainda estavam 30% superiores à média dos últimos 12 anos. Ou seja, o açúcar remunerando muito bem, remunerando inclusive melhor do que o etanol. Nós tivemos esse período, então, muito positivo do ponto de vista de preços para as usinas. E eu quero saber de você além de continuar no conselho, no Comitê Executivo Global da Tereos, é conselheiro de empresas do setor aqui no Brasil. Queria saber a tua visão, o que a gente pode esperar para esse segmento do agro tão importante em 2025. Bom, Fernando, só uma correção, eu não estou mais no comitê executivo da Tereos, mas eu estou em conselho de vários grupos empresariais do setor e de outras empresas também ligadas ao setor. Então, Perfeito. É um assunto que realmente eu gosto e me concentro nele, porque a minha experiência aí de 40 anos de cana-de-açúcar já faz com que eu esteja inebriado e adocicado. Então... Você foi homenageado recentemente, o Jacir, inclusive. Sim, foi uma gentileza muito grande lá da UDOP, e que eu fui o Canasauro Rex do ano. Então, mas isso é pela idade só. Mas eu continuo otimista com o setor. Eu acho que é um setor que é bastante resiliente, né? E uma coisa que é importante ressaltar, Fernando e Alexandre, a recente queda de preço em dólar que nós tivemos aí no preço do açúcar não refletiu numa queda do preço em reais. Nós estamos mais ou menos em reais por tonelada, com preço relativamente estável dentro da média que nós tivemos em 2024. Então, o que a gente está vendo nesse momento é realmente uma continuidade desse nível de preço. Nós devemos ter uma produção maior na Índia e na Tailândia, mas são países que vão absorver rapidamente dentro das próprias regiões que eles estão inseridos. A Tailândia, porque o crescimento de consumo na Ásia ele é bastante significativo, e na Índia, a gente está vendo aí uma conversão cada vez maior de açúcar para etanol, o que está fazendo com que se direcione cada vez mais cana para a produção de etanol, visto que é importante para a redução da poluição que aflige as grandes cidades indianas. Nós vimos aí recentemente, por exemplo, Nova Delhi ficou proibido o tráfego de veículos e aí o etanol realmente está aí para ajudar na redução dessas emissões. Então, a gente estamos vendo no mercado de açúcar
o mercado relativamente estável. É claro que é muito cedo ainda para falar até o final de 2025, mas a gente pode dizer que é um mercado que vai estar com os preços atrativos. O mercado de etanol é um mercado que está vinculado ao preço da gasolina internacional e ao petróleo. Infelizmente, a gente tem visto aí o setor, a região produtora de petróleo com instabilidade política e alguns eventos bastante importantes, como o evento que aconteceu recentemente na Síria, que causa instabilidade, né? A guerra do Hamas com Israel. Então, tudo isso faz com que se tenha algumas inseguranças com relação ao supply de petróleo. Por outro lado, a gente vai iniciar nos Estados Unidos um governo Trump, que provavelmente ele vai estimular a produção de petróleo, mas, por outro lado, também se acredita que ele vai estimular o consumo através, vamos dizer, de um maior, estimular a produção maior de veículos a combustão. Então, são fatores que ainda causam alguma incertitude para a gente, mas foi aprovado recentemente pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula, o projeto Combustível do Futuro. Esse sim, Fernando e Alexandre, é importante a gente olhar, porque isso é que vai nortear o nosso caminho. Está previsto mandatos para o SAF. O SAF é o combustível sustentável da aviação, e da qual o etanol deve ter um papel bastante importante. E esse mercado é um mercado de 450 bilhões de litros a nível mundial. A própria IATA, ela prevê que a gente deva atingir, o SAF deve atingir em 2050 um market share de 50% na indústria de aviação. E é uma indústria que tem crescido, né, que tem apresentado crescimento. Então, nós temos aí um potencial muito grande que 2025 e 2026 serão anos muito importantes para a gente olhar o andamento desses projetos a nível mundial, né? Então, eu tenho plena convicção que a gente vai estar vendo modificações importantes nessa indústria, visto também que as dois principais fabricantes de aviões, tanto a Airbus como a Boeing, estão estimulando a produção do SAF, porque esse é o combustível que eles desejam para a transição energética, porque o SAF, ele é drop-in, ou seja, não precisa fazer nenhuma modificação relevante nos aviões, simplesmente fazer a substituição do querosene de aviação de origem fóssil por esse combustível. Então, esse é um fator bastante importante, aliado também à transição energética que se espera no marítimo, né? Que aí quem vai ter um papel importante, muito mais importante, é o biodiesel, né? Porque o biodiesel também é drop-in e a transição vai começar com o aumento de mistura de biodiesel no diesel utilizado na navegação. O que a gente pode só depender, desculpa, eu cortei o Alexandre, mas só porque senão eu vou perder aqui o fio da meada. Quer dizer, nós estamos falando de um momento muito positivo, nós estamos falando de boas perspectivas de curto prazo, se a gente pensar em 2025, de uma maneira, né, geral para o setor, e nós estamos falando
de provavelmente uma era muito positiva. Quer dizer, os próximos anos tendem a ser muito positivos para essa indústria por conta de todos esses fatores que você já elencou. Como é que a gente pode se preparar bem, ou melhor ainda, o setor aqui no Brasil está se preparando, está ampliando a produção, está investindo, está se preparando bem para essa era positiva que está se consolidando? Fernando, um ponto importante para ressaltar é que a gente está com bases bem construídas para um futuro promissor. Esse é o ponto. O futuro ainda a gente precisa trabalhar na construção dele. Então, isso tanto se você lembrar bem, nós fizemos o RenovaBio em 2018 e ele só se iniciou em 2021. Quer dizer, tem de ter um período de preparação para que se entre um programa desse tamanho em funcionamento, uma série de coisas. Então, nós temos ainda investimentos a ver na produção do SAF, que eu acredito que está começando a vir, vai começar principalmente no hemisfério norte, que são as regiões mais comprometidas com a descarbonização, né? Nós estamos com esse programa que foi aprovado, de início de mistura de 1%, indo gradativamente para 10%, mas nós ainda vamos ter o desafio de ter a competitividade do SAF em relação ao querosene de aviação, porque enquanto o consumidor americano e o consumidor europeu podem pagar um delta de preço, conseguir absorver um delta de preço por causa do combustível renovável versus fóssil, o consumidor brasileiro não tem essa perspectiva. Então, nós vamos ter isso também é um desafio que a gente vai ter. Mas, de qualquer forma, está montado um cenário que vai depender de nós trabalharmos. Isso a gente, Brasil, já tem experiência. O próprio etanol, no início da sua produção, ele custava mais que a gasolina, né? Então, depois, nós fomos ganhando competitividade, houve o aprimoramento na produção e que a gente acabou hoje tendo uma elevada competitividade. Você vê na bomba o etanol bastante competitivo com a gasolina. Então, é isso que a gente precisa fazer também com o querosene de aviação. E assim, você acredita que, exatamente na linha de tentar reduzir custos, né, para tornar o SAF mais competitivo em relação ao querosene atual, né, à base de combustível fóssil, que projetos de produção de SAF possam vir para o Brasil? Porque o Brasil é um produtor de etanol, vai continuar sendo, tem etanol tradicional de cana, o de milho, que cresce muito rápido, etanol de segunda geração, celulósico, enfim. O que a gente sabe produzir etanol é indiscutível e certamente seremos um grande fornecedor desse insumo para a indústria do SAF. Agora, você acredita que essa indústria que desenvolve o SAF, que usa o etanol como matéria-prima, ela possa vir se instalar no Brasil, ou é mais provável que o Brasil continue fornecendo esse insumo para outras indústrias, para essas indústrias que vão se instalar mais no hemisfério norte, como você falou, por conta dos compromissos que essa região tem em relação à descarbonização? Qual que deve ser o cenário, qual que hoje é o cenário que está mais razoável, mais perto de acontecer? Essa pergunta é muito interessante, Alexandre, muito oportuna. Porque o que acontece? Sem dúvida nenhuma, o SAF vai começar a ser produzido no hemisfério norte. Primeiro, por causa da capacidade dos tesouros de suportarem e apoiar os investimentos, né? Nós não conseguimos competir nem com o tesouro dos países europeus, nem com o tesouro americano. Então, eles provavelmente vão criar incentivos para que essa indústria emergente vai estar surgindo, mas aqui a gente tem um fator que pode ser muito interessante,
que além de você estar com a produção já instalado aqui, né, vamos dizer, a produção da matéria-prima com bastante importância aqui, também nos Estados Unidos, não vamos levar, os Estados Unidos é o maior produtor de etanol do mundo, né? Mas a gente tem aqui um SAF que descarboniza mais, porque quando você compara, por exemplo, o etanol, usando o etanol americano de milho, que usa gás natural, que usa carvão ainda em algumas usinas, destilarias, para produzir o etanol, nós temos aqui o bagaço de cana, né? Nós temos um combustível renovável, que é o nosso combustível que utilizar na produção. Então, a nossa descarbonização é maior do que a descarbonização do etanol de milho americano. Porém, nós sabemos que sempre os Estados Unidos, principalmente com o governo Trump, vai privilegiar a produção nacional deles, né? Vai privilegiar o etanol americano. Isso, de qualquer forma, para nós não é tão importante. O que é importante é nascer a indústria de SAF. Então, nós podemos, no primeiro momento, estar exportando só o etanol, eles colocarem, mas quando mundialmente se instalar, e ela vai ser instalado principalmente nos Estados Unidos e na Europa, isso acaba vindo para cá por inércia. A gente tem de ver que o consumo dos países do hemisfério norte de querosene de aviação representam 70% do consumo mundial. Então, é lá que você vê o tráfego aéreo, não se compara o tráfego aéreo americano, europeu, com o tráfego aéreo brasileiro, né? Então, nós vamos ver, com certeza, primeiro isso nascer lá, para depois vir para cá. E isso aí vai ser uma coisa natural, porque quando você tem uma matéria-prima abundante e farta e competitiva, a indústria vem para cá, né? Um bom exemplo no próprio setor que eu atuo, né, o setor de etanol, é o etanol de milho. Onde se instalaram as usinas produtoras de etanol de milho? Aonde se produz milho competitivo. Então, elas estão no Mato Grosso do Sul, menos em Goiás, entendeu? Então, elas estão aonde tem o milho competitivo, barato, e que serve de matéria-prima. Então, é isso que vai acabar, isso é uma coisa natural que vai acabar acontecendo de um modo natural. Mas o que é importante para nós? Que essa indústria se consolide a nível mundial e crie-se referência para isso. Aí o investimento acaba vindo naturalmente, porque o que não falta hoje é dinheiro para bons projetos, bons investimentos. Então, no momento que a gente tivesse essa indústria, esse mercado sendo movimentado, vai vir investimento aqui para o Brasil. Como veio, né? Nós fizemos aí a nossa produção de cana, ela cresceu na década do 2000, ela cresceu, foi multiplicada por 2, cresceu de 300 milhões de toneladas para os atuais 600 milhões de toneladas, graças a investimento internacional, inclusive da própria Terriosso. E você, desculpa, Fernando, só para completar esse raciocínio aqui, você acredita que a produção do etanol aqui no Brasil, né, para até suportar essa demanda que vai surgir, não só combustível de aviação, mas de outras indústrias também, que ela tende... o que a gente deve ver por aqui? Assim, um aumento de produtividade dos canaviais, ou mesmo uma eventual expansão de área, um aumento da produção de milho para produção do etanol de milho, ou a cana também aliada com a segunda geração de etanol, né, fazer o etanol celulósico. Qual que cenário que o setor, né, sucroalcooleiro, sucroenergético, digamos assim,
como é que ele está se mexendo para se posicionar para atender esse mercado que certamente vai crescer bastante nos próximos anos? Esse ponto é um ponto importante também, Alexandre. Na verdade, na minha opinião, vai ser um misto das coisas. A gente vai estar crescendo com novos projetos de etanol de milho, isso porque o milho brasileiro ele é muito competitivo. E conforme se avança no milho de segunda safra, naturalmente ele acaba crescendo a produção e vai ser sempre melhor vender o milho domesticamente do que exportar. Então, isso vai incentivar. Basta lembrar, tem uma coisa que é importante, é lembrar a indústria de frango no Brasil cresceu com milho segunda safra. Se você pegar a indústria de frango nos anos 2000, quando não existia o milho segunda safra, era incipiente. Hoje, nós somos o maior exportador de frango do mundo, graças ao quê? Ao milho competitivo. Então, como diz o Marcos Bianchi, o frango é uma espiga de milho com pena. Então, nós temos lá, o milho criou uma indústria importante, o milho competitivo. Então, eu acho que vai vir do fator do etanol de milho, vai vir do aumento de produtividade da cana. Nós temos aí uma estabilidade na produtividade da cana que já vem de alguns anos. Porém, eu estive visitando o CTC recentemente e eu fiquei maravilhado com o projeto Sementes que eles estão fazendo lá. Isso vai ser um salto tecnológico na indústria de cana brasileira imensurável quando estiver em funcionamento. E vai estar logo, porque já estão uma fase bastante adiantada do projeto de pesquisa, que é um projeto que já está com mais de 6 anos de pesquisa envolvido, bastantes recursos do CTC, e que está andando muito bem. Isso vai ser um grande salto tecnológico em termos de aumento de produtividade, porque nós vamos ter mudas mais sadias, de melhor qualidade, e um aumento natural de área, porque não vai precisar fazer a área de muda para o plantio da cana. Então, vai ser realmente um salto tecnológico muito importante e que vai estar principalmente aqui, e vai estar aqui no Brasil, né? Então, eu acho que isso vai ser uma coisa que também a gente vai ver aí como um salto tecnológico, e o uso de outros produtos para se fazer o SAF. Não esqueça que nós vamos começar agora um crescimento bastante importante do biogás. Nós já estamos vendo várias usinas com projeto de biogás, nós estamos estudando dentro da Fiesp e devemos apresentar em breve período o governador Tarcísio de Freitas um projeto que vai criar um incentivo grande para a produção de biogás e para o uso na nossa indústria, e principalmente para a descarbonização da matriz de transporte aqui do estado de São Paulo, do biogás. E do biogás você também faz SAF. A GEL, que é uma empresa focada na tecnologia do biogás, está desenvolvendo e trabalhando nesse projeto. Então, eu acho que a gente vai estar vendo aí muitas coisas importantes que vão alavancar a nossa indústria canavieira. Alexandre, então, quer dizer, o cenário de longo prazo muito positivo, como já se disse, só depende da gente se posicionar bem para poder aproveitar as oportunidades que vão surgir. Trazendo a bola um pouco mais de novo aqui, um pouco mais no curto prazo, olhando um pouco mais especificamente para 2025, Jacir, eu queria uma análise sua sobre os efeitos do que está acontecendo na macroeconomia sobre o setor. Quer dizer, claro que você mesmo já destacou no início da nossa conversa que os preços do açúcar em reais, eles estão se mantendo mais ou menos
nos mesmos patamares que estavam ali em 2023, início de 2024, muito graças a essa apreciação do dólar que a gente está vendo, né? Quer dizer, a gente viu recentemente aí o dólar subindo e subindo muito forte. Só que não é só isso, né? Quer dizer, a gente tem, junto com essa alta do dólar, a gente tem uma alta de juros, e uma alta de juros para quem quer e precisa investir para poder se posicionar e aproveitar as oportunidades futuras. Uma alta de juros não é uma boa notícia, e a gente tem também uma alta de previsões de inflação. Como é que o COSAG está vendo esses indicadores macro? Como é que eles podem se refletir, aí não só no setor sucrocoleiro, mas no agro em geral, agora em 2025? Bom, o agro brasileiro, Fernando, você sabe muito bem, é um agro, vamos dizer, muito diversificado, né? Então, é difícil falar do agro e o efeito específico. Você vai ter de analisar cultura por cultura. Então, se você pegar, por exemplo, na soja, perdão, na soja, no suco de laranja, no açúcar, né, que você exporta mais de 70% da produção, o efeito do câmbio é um estimulante para a produção, né? Isso não tem, muito, isso é uma coisa que é natural, vai estar estimulando a produção desses produtos. Aquele que você planta para direcionar para o mercado interno, esse realmente vai sofrer mais, porque esse câmbio vai implicar em preços maiores, inflação, mesmo que, vamos dizer, um apoio que está tendo de redução de alguns tributos que está ocorrendo, ela pega, né, no consumo. Então, aqueles setores que dependem mais do mercado interno, por exemplo, carne bovina, tem um índice muito importante ainda de destinação da carne para o mercado interno. O setor de produção de arroz, o setor de produção de feijão, o setor, até o próprio setor de trigo, que vende para o mercado doméstico brasileiro. Esses setores devem sentir, né? Vai estar sentindo os efeitos do câmbio. Outros setores que são exportadores de uma maneira natural, não, né? Você pegar a celulose não. A celulose, quase 100% 100% não, mas 80% da celulose brasileira é exportada, né? E do ponto de vista de juros, Jacir, esses juros, assim, tá alto, não dá sinais de que vá cair no curto prazo, ou seja, como é que esse juro nesse patamar atrapalha o próprio crescimento do setor, né? Você está falando aqui de vários projetos no setor sucroenergético, mas mesmo a expansão de infraestrutura de produção do setor agropecuário, mesmo que seja para exportação, ou seja, até que ponto esse patamar de juros atrapalha um crescimento, um desenvolvimento mais acelerado do setor? Bom, o aumento de juros, ele tem um efeito, né? Que é brecar o consumo. Por que está aumentando o juro? Porque quer reduzir o consumo para controlar a inflação, etc, etc. Então, esse fator é um fator que já está inerente aí. Então, na própria intenção do aumento da taxa de juros, já leva a ver que ele tem uma característica de inibição. É claro que você vai ver vários investimentos, aquele que tem taxa de retorno menor, vão ser postergados. Isso é óbvio, né?
Isso é uma coisa natural. A pessoa vai ver quanto custa para captar, quanto que é o retorno que eu vou ter, se for menor ou um pouco acima, que tem riscos envolvidos, né, em qualquer empreendimento, não vai fazer. Então, isso é uma coisa que a gente vai sentir. Mas eu tenho uma crença, Alexandre, eu acredito muito, muito que o Brasil supera rapidamente isso. Eu acho que a gente está vivendo... o que o Brasil precisa hoje fazer é o seu dever de casa. O Brasil tem de mirar em exemplos positivos que nós tivemos aí no mundo, de quem tem, o governo ter coragem de fazer, vamos dizer, alguma coisa que seja pouco dolorosa agora, nesse momento, para você colher os frutos no futuro. E eu acho que o retorno é muito rápido. Se a gente fizer, vamos dizer, um dever de casa agora, nós vamos colher os frutos ainda esse ano, eu acredito. A gente vai estar colhendo frutos ainda esse ano, para ter um futuro maior, né? Então, eu acho que vamos ver um próximo ano aí talvez com mais perspectiva. E você acha que a gente já está sentado na mesa ali para fazer esse dever de casa? Ou seja, estamos no caminho. Aí, Alexandre, eu não sei. Política, eu não entro nesse, eu não quero entrar nesse mérito, porque realmente eu não saberia, eu não poderia te opinar, porque aí vai depender muito da vontade política dos agentes políticos de estarem fazendo. Mas eu acho o seguinte: o que tem de se fazer nesse momento? Uma grande união nacional. A gente tem de parar com essa disputa de esquerda, direita, tem de fazer uma união. Vamos primeiro arrumar a casa, deixa o bolo crescer, depois a gente briga pelo pedaço de bolo que eu quero. É que nem a mãe nem fez o bolo e os filhos já estão querendo saber quem é o pedaço maior que vai pegar. Deixa a mãe terminar o bolo, deixa o bolo esfriar em cima da mesa, aí você vai brigar pelo pedaço maior, né? Bom, a gente já está caminhando para o fim da nossa entrevista. Eu adoraria terminar com essa última frase, que eu acho que foi uma frase sensacional, a frase do bolo do Jaci. Mas eu tenho mais um assunto que eu queria tratar antes da gente terminar, Jaci, porque 2025 é um ano de uma grande expectativa em relação à COP. É claro que a gente já falou, a gente aqui na nossa conversa já falou um pouco sobre ambiente, mais tal, sobre esse contexto geral e blá, blá, blá. Mas eu queria saber qual é a sua expectativa para essa COP30 no Brasil. Você acha que o agro vai estar... Como é que o agro está se mobilizando para essa COP30? É um agro que vai ser ouvido? Nós podemos falar que vai ser a COP do agro? Como é que você está vendo essa movimentação? Que é um evento muito importante, né? Eu acho que antes de ser a COP do agro, Fernando, tem de ser a COP do Brasil. Porque o Brasil tem muita coisa para mostrar nesse aspecto. O Brasil tem matriz energética limpa, o Brasil já fez o dever de casa há muito tempo, o Brasil tem, mesmo se você pegar a agricultura, uma recente pesquisa da McKinsey mostrou que nós temos muito mais tecnologia aplicada, muito mais preocupação com novas técnicas que reduzam as emissões do que os países europeus. Então, a gente precisa mudar um pouco o nosso... E ter, como eu falei, Fernando, uma união para o Brasil. O Brasil não pode ficar falando mal do Brasil. Então, nós temos de ressaltar, a gente tem de ver, as pessoas têm de se unir. E eu acho que nós temos um grande caminho da equipe do Itamaraty, que está no comando dessas tratativas, né? Eu acho que essa equipe que está é uma equipe de primeira linha.
Eu tenho certeza que se deixar na mão do Itamaraty tocar essa agenda, a gente vai ter uma COP de sucesso para o Brasil mostrar o que ele é, entendeu? Deixar de entrar na narrativa que hoje os europeus, principalmente os europeus e uma parte dos americanos, tentam colocar. Né? Nós temos muita coisa que a gente precisa melhorar. Nós temos muita coisa ruim, é verdade, principalmente que está ligado à criminalidade. Recentemente teve uma matéria do Washington Post, 3 páginas do Washington Post, falando da criminalidade na Amazônia, que a criminalidade tomou conta da Amazônia. Está no tráfico de madeira, está na exploração ilegal de minérios, está no tráfico de drogas. Então, isso a gente precisa realmente fazer o nosso dever de casa. Fazendo esse dever de casa, mostrando o que a gente tem de estar fazendo, e o Brasil parando de falar mal do Brasil. Tem, algum tempo atrás, essa história é conhecida, que o Osiris Silva já falou isso numa entrevista. Ele teve a oportunidade de estar jantando em Estocolmo com 3 integrantes do comitê que escolhia o prêmio Nobel. E ele, nesse jantar, no início do jantar, ele perguntou para eles: eu queria saber por que nunca teve um brasileiro que ganhou o prêmio Nobel. Nós já tivemos argentinos, mexicanos, chilenos, porque nós nunca tivemos um brasileiro. Aí nenhum deles respondeu, mudaram de assunto. Mas, para o final do jantar, depois de algumas vodkas, um deles levantou e falou: eu vou responder o porquê que o Brasil não tem um prêmio Nobel. Porque o Brasil destrói os seus ídolos. Destrói os seus heróis, não foi ídolos. Destrói os seus heróis. Então, isso é verdade. Então, aparece uma pessoa, a gente já encontra defeito nessa pessoa. Entendeu? Alguma coisa para criticar nessa pessoa, seja que o motivo for. Mas, então, eu acho que aí o Brasil precisa se unir. Igual nós nos unimos em torno do Ayrton Senna nas décadas 80, nós temos de nos unir agora em torno da pauta da COP30. Perfeito. Então, fica essa mensagem. A gente teve prazer de conversar hoje com o Jacir Costa Filho. Jacir Costa Filho, um executivo muito experiente do setor sucrocoleiro, uma vida dedicada ao agro, hoje presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, o COSAG. Então, foi um prazer muito grande. Muito obrigado, Jacir. E, Alexandre, muito obrigado pela parceria de sempre, hein? Valeu, Fernando. Obrigado pela conversa aí mais uma vez. Jacir, prazer tê-lo conosco aqui. Portas sempre abertas para você, para o pessoal do COSAG todo. Estamos sempre à disposição para novas conversas, novas histórias. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Fernando. É sempre um prazer estar aqui com vocês.